Olá, família! Seja bem-vindo ao nosso canal Life Church. Nós estamos no último episódio da série sobre o coração. Eu espero que você já tenha compartilhado, já tenha dado testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. E se você ainda não curtiu o nosso canal, por favor, vai lá, clica, aciona as notificações. Nós queremos a sua participação. Ela é muito importante para nós. Ai, por favor, compartilhe os nossos vídeos. Se você foi abençoado, não deixe de enviar para um amigo que você se lembrar, para um irmão de fé, ou até mesmo para o seu grupo de família lá no WhatsApp. Compartilha para que novas pessoas sejam abençoadas também. No episódio de hoje, nós já estamos chegando no final da nossa série. E ao longo desses dias, nós fomos identificando sintomas e fazendo uma análise do nosso próprio coração. E agora nós estamos chegando no momento em que o nosso coração ele será totalmente liberto e curado por Jesus. Aí você pode dizer: ué, mas eu já aceitei a Jesus. Então, eu não sou curada? Sim, querido, lógico que você é curado. Em Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Mas se você ainda não entendeu, lá no primeiro episódio eu expliquei para vocês que nós temos o nosso espírito redimido no momento que aceitamos a Jesus. No momento em que levantamos a mão e dizemos: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, purifica-me de todo pecado, perdoa os meus pecados. Nesse momento, o nosso espírito ele é redimido e nós cremos que pelo sangue de Jesus os nossos pecados, as nossas transgressões são perdoadas. E a partir daí, então, nós iniciamos uma nova vida com Cristo, levando o nosso corpo em sujeição e obediência. Ou seja, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mente, não vai mentir mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, o meu corpo é levado em sujeição a Cristo para não cometer os mesmos erros. E a nossa alma? Onde fica a alma no meio disso tudo? É isso mesmo. A alma, ela não converte instantaneamente. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, temos um histórico de vida até chegar em esse momento. E é muito provável que você teve algumas situações da sua vida que te marcou. E é exatamente nesse ponto que Jesus quer entrar e trazer uma nova vida, inclusive na sua vida emocional, inclusive no seu coração, inclusive na sua alma. Por isso, a nossa vida com Deus, ela precisa ser diária e constante. Eu aproveito aqui para te dizer que o seu culto de domingo, ele deve ter a intencionalidade de você entregar a Deus aquilo que você buscou durante toda a semana. E aos domingos, quando você vai à igreja e você vai adorar ao Senhor, lembre-se que é um culto ao Senhor. Portanto, todo sacrifício ali é feito a Deus, desde o sair da sua casa até o chegar na igreja, estar no culto, o momento de adoração, a sua oferta, tudo é entregue ao Senhor. A palavra, nós somos abençoados através da palavra, mas isso deve ser consequência da nossa vida com Deus. O engano de muitas pessoas é que eles pensam que eles vão à igreja no domingo para se encher e para ao longo da semana esvaziar o tanque no dia a dia. Completamente errado. E é por isso que nós encontramos muitas pessoas dando mau testemunho. É por isso que nós ouvimos comentários do tipo: ah, se for para ser cristão assim, não quero. É isso mesmo. É muito triste, né? Eu fico triste quando eu escuto alguém dizendo: se for para ser cristão como fulano, eu prefiro não ser. O nome de Cristo está sendo envergonhado por causa das atitudes. E é aí que eu falo com você, que você precisa de ter uma nova vida em Cristo e não é só de boca. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma nova vida de boca e as suas atitudes negam a Jesus e as suas palavras negam a Jesus. E é por isso que falar sobre o coração é importante sim, e nós precisamos ser maduros o suficiente para reconhecer isso. Por isso, eu quero abrir hoje já lendo um texto junto com você. Salmo 103, versículo 3 e 4 está escrito: é ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É importante lembrar que é por ele
que nós estamos aqui. E é através dele, tudo vem dele e ele é o motivo sempre das nossas vidas. Porque em Colossenses capítulo 2 também está dizendo que em nós habita a plenitude da divindade que recebemos dele. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês, ou seja, eu e você, recebemos essa plenitude. E ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Olha que poderoso isso, aleluia! Nós precisamos tomar posse disso da nossa vida, a plenitude de Cristo. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, então, nós precisamos receber esse poder, essa plenitude de Cristo, para entender e quebrar, então, fortalezas e mentiras que nós acreditamos até os dias de hoje. Nós já entendemos que mentira, mentalidades demoníacas, medos, vêm para remover a nossa capacidade e a nossa coragem como filhos de Deus. Consequentemente, isso nos enfraquece. Isso faz com que nós nos sentimos mais vulneráveis aos ataques quando eles são ligados diretamente a nós. Por isso, nós precisamos identificar e renunciar a sentimentos, sofismas, mentiras. Lembra que nós já falamos disso no episódio anterior? Se você não assistiu ainda, então, por favor, volta no episódio anterior para você entender sobre o que eu estou falando. Primeiro eu identifico qual é a mentira e depois eu vou renunciar à mentira. E como eu faço isso? Lembra que nós aprendemos a fazer a oração e perguntar: Senhor Jesus, tem alguma mentira em que eu estou acreditando? Você precisa parar por um momento e ouvir do Senhor qual foi a resposta. E o que ele te respondeu? Provavelmente você vai lembrar de uma situação, ou você vai ouvir uma palavra, ou você vai lembrar de um fato que te marcou ao longo da sua vida. E nesse momento você vai ter que identificar se isso é uma atitude, um pecado, um erro seu que você precisa renunciar, se arrepender e pedir perdão, ou se foi uma ofensa que alguém te fez e você precisa liberar perdão. E nós vamos falar sobre isso hoje no nosso episódio. Vamos falar sobre arrependimento? Nós temos muitas vezes uma visão equivocada sobre esse assunto. Arrependimento é mudar a mente e não ficar se lamentando pelas suas próprias dores. Arrependimento está ligado ao reconhecimento da ofensa de alguém. Ou seja, é quando eu reconheço que eu errei e eu realmente me arrependo, né? Qual é a diferença do arrependimento e do remorso? Você já parou para pensar nisso? O remorso é quando eu penso somente em mim. Eu fico chateada, puxa vida, errei, né? Pisei na bola, não sei como você fala aí, e tudo bem, e para em mim. Mas o arrependimento é quando eu reconheço que eu falhei e eu ofendi alguma pessoa. Então, nós vamos analisar as 3 bases do arrependimento. Em Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, está escrito assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Dentro desse texto, a palavra arrependei-vos no original significa metanoia, ou seja, uma mudança na forma de pensar. Nós conhecemos basicamente essa palavra metanoia e todo mundo fala nela. Metanoia, metanoia, precisa de uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, de pensamento, de estrutura de pensamento. Mas para isso a gente precisa quebrar as fortalezas. Lembra que a gente falou delas? É isso aí. As fortalezas atrapalham a metanoia. Agora vamos ler em Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Aqui nesse texto, nós observamos a palavra metaneu. E a palavra metaneu aparece no convertei-vos. O que significa? Além de eu me arrepender, ou seja, ter uma mudança de mente, eu preciso converter o meu caminho. Eu preciso mudar de curso, mudar de direção. Então, o arrependimento, ele não somente gera em mim uma mudança de mente, mas também uma mudança de direção. Eu preciso mudar a minha vida para o rumo correto, em direção certa.
E no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui, aparece a palavra metamorfo, aqui na parte que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, além de eu transformar a mente, eu mudar de curso, agora eu tenho que mudar a minha direção, a minha forma de fazer. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Então, é uma mudança de mente, uma mudança de direção e uma mudança de atitude. O arrependimento, ele precisa abranger essas 3 áreas da nossa vida. E quando eu digo eu estou arrependida, eu preciso realmente deixar que frutifique nessas 3 áreas da minha vida. Agora a gente vai observar junto que nós aprendemos que sentimentos e pensamentos que não condizem com Cristo, nós precisamos nos desligar deles, renunciar a ele. E o primeiro passo é o arrependimento. Se no episódio anterior, quando eu orei a Jesus, eu identifiquei, por exemplo, que eu carrego um sentimento de medo, tristeza, incapacidade, como eu vou orar? Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque por tantos anos eu carreguei esse sentimento. Porque na verdade fui eu que carreguei, ninguém colocou ele em mim. Eu abracei e caminhei com ele toda a minha vida. Mas hoje eu decido renunciar a esse sentimento. Aí você repete o nome dele e fala: Senhor Jesus, eu não quero mais esse sentimento para minha vida. Então, eu renuncio, eu me arrependo, eu peço perdão por ter caminhado com a tristeza tanto tempo, com essa incapacidade tanto tempo. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço a minha falha e agora, em nome de Jesus, eu quero ser livre. Eu renuncio. Então, eu me desligo desse sentimento que até hoje ele permeou e ele, de certa forma, governou a minha vida. Isso é muito comum acontecer, mais do que você imagina. Nesses estudos que nós fizemos juntos aqui, você aprendeu ferramentas para cuidar de si mesmo, identificar sentimentos que são como ladrões que minam a sua vida espiritual. Muitas vezes eu me pergunto por que as pessoas têm dificuldade de ter uma vida constante com Cristo. Você nunca se perguntou sobre isso? É muito natural quando qualquer tipo de problema que assola a vida do homem faz com que a primeira área que ele renuncia é Jesus. Você já observou isso? Embora nós cantamos, nós falamos que amamos a Deus, que Ele é o nosso melhor, que Ele é o tudo, que Ele é o primeiro, Ele é o centro, mas quando a coisa aperta mesmo, as pessoas, a primeira coisa que fazem é parar de congregar, é não ter forças para orar, não ler as Escrituras e não buscar ajuda. Isso é muito triste. E por que isso acontece? Por conta do coração. Por isso a gente precisa aprender a ter autoridade sobre a nossa vida e silenciar toda acusação maligna. Existem momentos que você vai ser tentada com acusações, com brigas na sua mente. Quem nunca teve uma guerra dentro da sua cabeça? Eu já, várias. E eu precisei me levantar e me posicionar contra ela. E eu gosto de falar disso porque me lembra de Davi, quando ele se posicionou diante de Golias. Ele era pequenininho, mas ele sabia da autoridade que ele tinha no nome do Senhor. E muitas vezes nós nos sentimos assim, pequenos diante da circunstância. Mas quando nós entendemos o nosso valor em Deus, nós temos autoridade para nos posicionar e silenciar, calar toda a voz do inimigo que vem para minar as nossas forças em Deus. Então, a partir de hoje, quando você se sentir desanimado e pensar, não vou mais caminhar com Jesus, não vou mais para a igreja, não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia, não tenho vontade. Em nome de Jesus, você se levante e posicione-se. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Ai, mas eu não tenho vontade. Tudo bem, faz sem vontade mesmo. Faz por obediência. Que eu tenho certeza que a boa mão do Senhor se manifestará na sua vida e a alegria, o deleite, o prazer em estar junto com Ele vai voltar. Creia nisso.
Um outro ponto importante que nós precisamos falar, depois do arrependimento, é o perdão. Ai, como é difícil perdoar. Ou será que é fácil? E aí, o que você acha? Comenta aí para mim. Tem pessoas que dizem assim: tudo bem, eu perdoo com facilidade e esqueço. Vida que segue e tá tudo ótimo. Mas tem pessoas que dizem: não, eu não consigo esquecer o que me fizeram. Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Você sabia que perdoar não é esquecer? Eu gosto de trazer a ilustração quando nós temos um ferimento grave, que nós passamos por um processo de cura e quando a nossa pele ela é regenerada, fica uma cicatriz, correto? Então, quando você olha para a sua cicatriz, você lembra exatamente do que aconteceu. Porém, você pode tocar, você pode massagear, você pode apertar e não vai sentir mais dor. Eu gosto de dizer que o perdão é assim. É ilusório pensarmos que quando eu perdoo alguém eu vou esquecer. Não, eu não vou esquecer. Mas aquela ofensa, ela não vai mais doer dentro de mim. E quando eu perdoo, eu estou dizendo a Jesus que ele é o justo juiz para julgar a minha causa. Então eu digo, Senhor Jesus, eu perdoo o meu irmão porque ele falhou comigo e você pode dizer a sua dor. Eu me senti traído, eu me senti triste, enganado, humilhado, eu me senti defraudado. Fale o que você quiser, o que você sentiu. Mas você diz: Senhor Jesus, eu entendo que eu preciso perdoar. O perdão é um mandamento. O perdão não tem nada a ver com sentimento. Jesus não nos disse: se você sentir, perdoe. Não, não é isso que está escrito. As Escrituras diz que assim como vós perdoais aqueles que te ofendem, também nós seremos perdoados. Então, eu preciso perdoar, é um mandamento. Então você diz: Jesus, eu perdoo. Eu escolho perdoar e eu entrego nas suas mãos o direito de justiça. A partir de hoje, eu renuncio, eu quebro todo o vínculo emocional que eu tinha com essa pessoa. Porque quando nós não perdoamos, nós andamos de mão dadas com o nosso ofensor. Que horror, né? A gente não quer isso, mas é isso que acontece. Andamos de mão dadas dia e noite, acordamos, trabalhamos, dormimos de mãos dadas com o nosso ofensor. E quando nós perdoamos, nós entregamos na mão de Cristo a oportunidade dele cuidar desta causa. E quando eu perdoo, eu não estou dizendo, ofensor, você não tem mais culpa nenhuma. Comigo, você não tem mais. Agora, Jesus está cuidando da minha causa. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus, todo o direito de vingança, toda a dor, toda a justiça que eu tentei fazer até hoje com as minhas mãos, eu entrego nas suas, Jesus. E a partir de agora, o Senhor vai cuidar do meu ofensor. E eu quero dizer, fulano, você é livre para viver a sua vida, em nome de Jesus. E eu sou livre pelo sangue de Jesus para viver a minha vida. E o perdão tem o poder de quebrar esse vínculo emocional e espiritual que carregamos por tantos anos com as pessoas. Parece algo simples, né? Mas não é. É muito comum, às vezes, quando a ofensa é algo muito grave, nós temos que orar mais de uma vez. E aí você pode me dizer, mas eu já orei, já liberei perdão. Eu acredito que sim. Mas se quando você lembra da pessoa ou você lembra do fato, ainda está doendo, é um sinal que você precisa orar novamente, liberando perdão mais uma vez. E por que isso acontece? É porque a extensão da dor dentro de você foi tão profundo que é como se o perdão ele fosse acontecendo em partes na sua vida. À medida que você faz a oração perdoando, liberando essa pessoa, uma parte vai sendo sarada. E assim por diante, até você olhar para essa situação e não sentir mais nenhuma dor. O ponto é, não pode doer mais e essa pessoa não pode roubar a sua paz. Se você está bem, está nesse nível, então parabéns, você conseguiu perdoar. O perdão, então, é uma jornada que só Jesus pode nos ajudar a liberar. Viu que lindo isso e que profundo? E quão difícil é liberar perdão? Por isso a palavra de Provérbios 4, 23 se faz tão importante na nossa vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então,
Não fica guardando qualquer coisa no seu coração. Não encha a sua vida de dores, de mágoas, de tristezas. Renuncie isso em nome de Jesus o mais rápido possível, para que você seja feliz e tenha uma vida plena com Cristo. Aprendemos então sobre o arrependimento e a importância do perdão na nossa vida. São coisas distintas, mas são fundamentais que nós precisamos viver todos os dias. Isso deve ser base da sua oração. O arrependimento em primeiro lugar e o perdão você deve praticá-lo todas as vezes que você sentir que você ofendeu alguém, você deve se aproximar dessa pessoa e pedir perdão, ou que você sentiu que foi ofendido por alguém. Então você libere perdão para essa pessoa e seja livre para não viver uma vida mais preso emocionalmente e espiritualmente. A nossa transformação integral, então, se dá em três áreas: um espírito redimido, uma alma restaurada e o corpo sadio, trazendo a carne sob sujeição a Cristo Jesus. Por isso, agora, com a nossa alma restaurada, se torna muito mais fácil o domínio sobre os nossos desejos. É por isso que muitas pessoas às vezes lutam contra alguma prática pecaminosa e por mais que elas se esforcem com todas as forças, elas não conseguem. E passam-se os dias, ela cai novamente naquele mesmo pecado. Por isso é necessário cuidar do coração, é necessário cuidar da sua própria vida, cuidar dos seus sentimentos e não negligenciar aquilo que Deus colocou dentro de você. Por mais que você olhe para dentro de você e pense: uau, eu não sou uma boa pessoa. Nós temos o hábito de nos compararmos com outras pessoas. E isso se dá às diferenças de temperamentos que temos, de educação que recebemos, dos lares em que fomos criados. Eu quero te encorajar que aquilo que Deus te deu exatamente da maneira que você é, diz muito sobre quem Deus quer que você seja no reino de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele é perito em trabalhar no nosso coração para nos fazer acreditar o contrário daquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, eu te encorajo, no final dessa série aqui, a viver uma nova vida com Cristo, a se despir do velho homem de verdade e tomar posse do novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus. Ao longo dessa jornada, nós aprendemos que, número um, o pecado nós devemos confessar, devemos ter maturidade o suficiente para confessar o nosso pecado, reconhecer, falar e, se precisar, procurar ajuda. Existem pecados que nós precisamos procurar ajuda e nós precisamos falar disso, é essencial. Como, por exemplo, o pecado de vício, o pecado da pornografia, o pecado de uma vida sexual desregrada. Você precisa procurar ajuda. Você confessa o seu pecado, procura o seu líder espiritual para conversar sobre isso e provavelmente você vai precisar de uma ajuda especializada, uma ajuda médica, para que esses médicos te ajudem a deixar essa prática pecaminosa. Infelizmente, poucas igrejas ensinam sobre isso. E as pessoas ensinam a condenar o erro, o pecado, mas não ensina a tratar do pecador. E uma pessoa que ela já está totalmente submersa a um mundo de vício, dificilmente ela vai sair dele sem a ajuda de outras pessoas. Por isso eu encorajo você, procure ajuda. Depois de pecados confessados, então, as ofensas nós perdoamos. Liberamos perdão para aqueles ofensores que nós identificamos ao longo dessa jornada. Aqueles sentimentos, sofismas, fortalezas na nossa mente que nós descobrimos que temos, carregamos e nem sabíamos. Nós precisamos liberar perdão e renunciar toda mentira em nome de Jesus. Só assim nós seremos livres. E aí você vai me dizer: se eu fizer isso uma vez, então agora eu estou livre? Sim, você está livre hoje. Mas lembre-se, amanhã você pode ser tentado novamente a voltar nesse lugar. E um perigo que é muito comum acontecer são que as pessoas ofendidas, elas tendem a se mascarar de um falso discernimento. Ou seja, elas querem usar da sua ofensa para discernir situações que não são reais.
Então guarde o seu coração, não caia de novo nesse lugar, e eu desejo que a sua vida com Cristo seja abundante, que quando as pessoas olharem para você, que eles vejam Jesus através de vocês, que quando as pessoas virem as suas atitudes, você não precise abrir a boca, mas que o seu comportamento já demonstre que você é diferente e que realmente você seja a luz por onde você passar. E que você faça a diferença aí na comunidade que você vive, na igreja que você congrega e no meio da sua família. Que a sua boca, quando ela abrir, seja um manancial de bênção. Que quando você falar, gere vida, que você abençoe, que você anime, que você seja o olhar de Cristo na terra. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos em breve, se Deus quiser, em outro episódio. Um grande abraço. Sim, sim.